Chegamos, que coisa bem boa. Esse é o Viagem ao Centro da Tela. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Tudo jóia, e você? Tudo bem, tudo tranquilo por aqui. Eu quero saber o seguinte, ó. O Cabo da Boa Esperança, tu já foi lá? Já foi. Tu tem uma boa esperança na humanidade? Tenho. Que legal, Precisa. que coisa boa. Bom, a Ana Paula, como vocês podem ver, ela está na África do Sul. Tá? A gente vai conversar hoje sobre algumas tradições da África do Sul, alguns costumes, algumas coisas legais, coisas de repente não tão legais. Vai falar da saudade do Brasil. Eu quero deixar um abraço, Ana, e já te pedir uma pausa para mandar abraço para duas pessoas, que é o pessoal da RA Personalizados e da Tribus Ecoturismo, que são nossos parceiros aqui no canal Viagem ao Centro da Tela. Um abraço para eles lá, que estão sempre conosco. Eu quero iniciar já te perguntando onde tu nasceu, onde tu cresceu, como é que foi essa ida para aí. Era um sonho teu ir para a África do Sul, como é que foi isso? Ai, totalmente inesperado o que aconteceu com a Uhum. minha vida. Eu sou capixaba, né? Eu nasci em Vitória, que é a capital do Espírito Santo. E eu cresci no município de Serra, né? Que é o município vizinho, fica na Grande Vitória. Tá. E ali eu cresci no bairro de Jacaraípe, fui criada ali, mas depois na minha adolescência passei a estudar em Vitória, fiz universidade, tudo isso. E aí tu imaginou ir tu imaginou morar fora? Primeiramente, tu imaginou morar fora ou não? Olha, depois, eu aos 17, 18 anos, minha mãe levou a gente para a Argentina e eu gostei muito da experiência. Eu falei assim, gostei, né? Eu quero fazer isso aqui mais vezes. E a Argentina é um país muito bonito, né? Vale muito a pena conhecer. Só que, assim, eu já tinha visto intercâmbio na África do Sul, essas Ah, coisas, sim. mas nada, nunca sonhei em morar nada disso, não. E aí, como é que tu foi E parar? aí, como eu fui parar aqui? O meu esposo é sul-africano. Ah, legal. Muitas brasileiras que vieram morar na África do Sul vieram porque os esposos são sul-africanos, né? Então, eu conheci o meu esposo na Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro. A de Só 2013. isso de Eu fui, 2013. eu tava lá. Que legal. Que Com um papo, demais! né? Só que a Aham. gente não se conheceu no Rio mesmo. A gente se conheceu lá no meu município, né, de Serra que eu morava, na Semana Missionária, que é a semana anterior à jornada, né? Quando eles dão oportunidade para os peregrinos interagirem mais nas paróquias, né, em realidades menores, porque a jornada é um evento muito grande, né? Então, ele foi com um grupo de sul-africanos para a minha paróquia, né? Para a área, assim, né? Então, aí ele foi o peregrino, né, que foi para minha casa. Que E aí, legal. ficamos morando à distância, a gente casou, hoje temos uma filha e eu moro aqui. Que demais isso. Aí, tu foi pra aí em 2017, isso? A primeira vez mesmo foi final de 2015, né? Porque a gente. Final de 2015, isso mesmo, porque a gente começou a namorar aí já na época da jornada, né? 2013. Aí ele foi me. A gente continuou namorando à distância, ele foi me ver na época da Copa, que ele queria ver a Copa, para eu vir me Uhum. ver. Aí só depois de 15 meses que eu vim pra cá, no final de 2015. Aí foi minha primeira vez aqui. Aí depois, em 2017, depois de algumas idas e vindas, eu vim de vez para casar. Aí casei e não voltei mais. Eu fiquei aqui 4 anos e 3 meses sem voltar, justamente até por causa da pandemia, né? Que legal. Esse tempo eu não conseguia voltar. Que coisa boa. Então, quando tu foi visitar, já era por causa do namoro, e aí acabou que. Isso. E aí depois em 2017 tu foi morar em definitivo já. Foi. Eu vim para cá em setembro de 2017
já para casar em dezembro de 2017. Então eu casei aqui, na Que África do Sul. legal. É uma história de amor, então, a tua ida para África do Sul. Que demais. Vai, Exatamente. a cidade que tu tá, qual é a cidade que tu tá? Eu moro na cidade de Durban, né? Em português Durban. é Durban que Uhum. escreve. É já no Legal. Oceano Índico. E qual foi as grandes diferenças que tu percebeu assim, logo de cara, ou a maior que tu tenha percebido, que tu tenha achado estranho essa mudança de país, esse choque cultural? Quais que tu acha que foi? Olha, eu acho que foi a questão da diferença cultural, né? O Brasil, ele é bem grande mesmo. A gente sabe, né? Tem mais de 200 milhões de habitantes e tudo mais. Mas, querendo ou não, nós somos todos brasileiros, entende? E aqui, culturalmente, não é bem assim, sabe? Então, tem os brancos, aí dentro, entre os brancos, tem uma cultura dos africanos, que eles são diferentes, tem uma língua própria. Aí tem os indianos, os muçulmanos, os negros, e aí até os negros em si tem a questão tribal entre eles mesmo. Hoje a gente tem na África do Sul 11 línguas oficiais. Então, assim, eu tô até em dúvida se a 12ª já está em tramitação, não sei se já foi oficializado, que seria a língua de sinais, né? Então, assim, eles são definitivamente muito diferentes entre si, Entendi. culturalmente. Então, para mim, isso foi um choque, assim. A diferença entre essas culturas é muito maior do que a nossa diferença aqui. Por exemplo, o mineiro tem a sua. Por exemplo, eu sou do sul, os gaúchos têm. Muito diferente. Muito, muito diferente. Porque, assim, querendo ou não, o princípio aí da cultura brasileira, querendo ou não, independente de religião, é um princípio católico, cristão. Isso já ajuda muito, né? A gente tem mais de 200 milhões de habitantes e uma língua só. A gente só fala português. Aqui não. Aqui é uma média de 50, 60 milhões de habitantes, mais ou menos. Tem muita gente que não foi, que não é registrado, né? Tem muitos imigrantes ilegais. Então, a questão da quantidade total de habitantes é um pouco incerta. Mas, assim, 11 línguas diferentes, né? Cortou um pouquinho. Um Como é que país, tu. Qual foi a última frase que tu falou? imagina, um país que tem 11 línguas diferentes. Ah, sim, E não sim. são dialetos, são 11 línguas oficiais, entendeu? Sim. Talvez até 12 línguas oficiais. Então, querendo ou não, é muito diferente. E a questão da religião, né? É, tem os hindus, os muçulmanos, né? Os próprios cristãos, católicos, protestantes, ortodoxos, né? E até os africanos têm as próprias religiões deles. Então, assim, é muito diferente, muito diferente. E E na isso também língua? até ajuda a eles assim se misturarem, porque querendo ou não, eles são diferentes entre si. E na língua, como é que. Tem alguma das línguas que todo mundo sabe falar e tenta se comunicar nessa língua ou não? É bem dividido mesmo. A língua principal mesmo acaba sendo em inglês, né? Por uma questão de comunicação, mas tudo vai depender de onde a pessoa está. Por exemplo, no trabalho dela, se a maioria fala inglês, ela vai falar inglês, né? Agora, em casa, o inglês não é a primeira língua falada, De cada um né? tem De a todo sua língua. cada um tem a sua língua, né? Então, assim, por exemplo, na minha província, a língua dos africanos, né? Que eles falam os negros são os africanos mesmo. São mais o Zulu, né? Na área de Joanesburgo, eles falam mais o Xhosa, né? E tem aí o Afrikaner, que é a língua dos brancos descendentes de holandeses. Então, vai depender da província, né? Do estado. Então, isso vai variando. Nossa, é uma diversidade gigante de cultura. Tá, e o apartheid entra também nesse mesmo tema, de toda essa Isso. separação. E o que tu acha que ficou ainda do apartheid? Ainda existe o preconceito? Como é que tu vê isso? Eu estava até conversando com meu esposo, né? Ele falou que o meu esposo, só para explicar, ele é sul-africano, mas de família portuguesa. Então, querendo ou não, eu falo português em casa. Eu sou privilegiada. E, assim, ele fala muito foi a questão da geografia, ele considera, né? Na época do apartheid,
os negros, os mulatos, eles foram mandados para fora das cidades, né, para essas favelas fora da cidade, e isso permanece até hoje. Então, as favelas são mais distantes, querendo ou não, tem bairros que são mais negros, brancos, mas não porque a pessoa não possa morar, os brancos e negros são misturados no mesmo bairro, no bairro que eu moro, mas aí, querendo ou não, é a diferença social, né? Você querendo sair da favela é mais difícil, né? Conseguir morar em um bairro melhor, essas coisas. Então, tem, tem isso, né? Essa questão A da questão, geografia. a questão social interfere muito, então, Muito, nessa divisão. muito. A África são os países que mais têm desigualdade social no mundo. Aqui tem, assim, muitos ricos, ricos mesmo, assim, que andam de BMW, sabe? Carro importado, assim. Coisa que eu já não via muito, assim, no Brasil. Aqui é demais. E gente pobre mesmo, sabe? Então tem, sim, essa desigualdade social muito grande. A pobreza, esses bairros que tu fala de um pessoal mais pobre, essa pobreza que tu vê aí é uma pobreza que se equivale aqui às favelas bem pobres, assim, aos locais bem pobres do Brasil, tu acha? Eu acho que sim, Sim? eu acho que sim, tá? Mas o governo também dá certos benefícios, né? Dependendo da área que você mora, sua condição social, você não paga água. Eu acho que energia você acaba pagando, mas não paga água. Então, assim, tem os benefícios também do governo, né? Igual aí tem no Brasil, aqui também tem. Ajuda, né? Pela quantidade de filhos, essas coisas. Então, há uma ajuda. Falando do apartheid, o que fica muito, por exemplo, no Brasil é muito assim, os negros, né, brasileiros, só para explicar um pouquinho. Aqui, o negro, você não pode falar assim, o negro sul-africano como se fosse uma coisa única, porque vai depender da tribo que ele vem. Igual eu falei, tem os Xhosa, né, os Zulus, então eles são culturalmente também diferentes entre si. Então, Ah, na tá. questão do apartheid, por exemplo, os mulatos, que já são mistura, né, que aqui falam os colored, eles não têm os mesmos direitos que os negros, que os africanos, entendeu? Eles não têm Então, os mesmos direitos. não, por exemplo, na questão de cotas, Tá. por exemplo, nas empresas você pode ter benefícios, então, assim, se você for um college, você não vai ter o mesmo benefício que um africano. Então, falando da época do apartheid, para os mulatos também ficou um pouco ruim, pelo fato de eles sofrerem as mesmas consequências, né, da época, mas hoje, em questão de igualdade, eles não estão equiparados com os africanos mesmo, com os Ah, negros. entendi. Então, é um pouquinho mais complicado nessa questão. E lá no Museu do Apartheid, tu já foi lá? Eu já fui, E, eu acho que foi, como deve ter como é sido que é? agora que eu não, sinceramente, eu não lembro tanto do museu, ele Uhum. vai contando a história, eu acho que nesse museu que tem os vídeos e fala e tudo mais, é um museu interessante, né? Ele fica lá em Joanesburgo, que é uma das 3 capitais da África do Sul. Até para situar, né? Aqui estão as imagens da tua cidade, que é litoral. É litoral, fica no Oceano Índico. Que Que legal, que demais. legal. E É é isso aí, tudo Oceano lindo, Índico. né? Nossa, que A vista lugar é lindo. bem bonita. Você tá vendo uma foto ali em cima? Sobe um Qual? pouquinho, por favor. Tá Essa vendo aqui? cheio de pessoas ali, Essa cheio de aqui. pessoas, piscinas públicas. Vamos ver aqui, ó. No Essa aqui? verão aqui, isso aí é tudo gente. Gente, tá vendo ó, na Nossa, praia? Parece um nossa. formigueiro. No verão, agora teve um problema, né, com poluição da praia, a gente nem estava indo à praia e tudo mais, nem Uhum. estamos indo. Mas na época do verão, a gente nem vai, porque é tanta gente, que você não consegue entrar no mar, Sim, na sim. praia central, né? A gente tem que ir para locais mais distantes. Olha o tanto de gente. Nossa, muito legal, cara. Muito legal, muito Mas é legal. E tu falou que o museu já é em Joanesburgo, né? não é aqui. Não é aqui em Durban. Mas e como é que é para ir? É tranquilo? Estrada sempre é boa? Tem.
É fácil? Avião é barato? Como é que é? Olha, eu considero aqui as estrelas muito boas mesmo, mesmo, Uhum, mesmo. É uma das coisas que eu sou do Espírito Santo, né? Algumas coisas lá que dentro das cidades me irritam um pouco, sabe? O uhum. asfalto, você fica chacoalhando dentro do carro. Não sei como que tá aí no sul, mas aqui as estrelas são muito boas mesmo, muito planejadas. A África do Sul, nesse sentido, ela é bem surpreendente porque é planejada de fato. Quando eles criam um bairro, por exemplo, eles já criam com um centro comercial, sabe? Nossa, legal. E e aí vai planejando, fazendo de tudo para que as pessoas possam fazer tudo dentro do bairro, para evitar congestionamento e tudo mais. Bem interessante. Até hospitais, assim, vão aumentando o número de hospitais conforme os bairros vão, né, sendo inaugurados, essas coisas. Bem interessante. Legal, legal, legal saber isso, né? Porque a gente tem a ideia de que a parte de cima, pelo menos a parte norte, né, da África do Sul, que vai ser tudo safari, né, e tudo, enfim, um grande safari mesmo. E na verdade as estradas são sempre boas. Sim, são estradas boas. Mas aí, até nessa parte falando de safari, né? Aí já começa muitas coisas a mudar, que já vai mais para o interior, né? Para lugares mais remotos. Aí é diferente. Mas nas cidades mesmo, por exemplo, de Durban, Joanesburgo, é uma estrada assim, reta. E são 6 horas de estrada, 7 horas de estrada muito, muito boa. Então, para dirigir é bem tranquilo. Agora, para indo para a cidade do Cabo, meu esposo falou que já não é tão boa. Então, vai depender. Mas onde que eu moro, a estrada realmente é bem legal. Eles têm muitos, assim, aqueles viadutos, né? Então, tudo para deixar o trânsito mais fluido, né? Fluir mais o trânsito. Entendi, legal. Eu quero saber do Mandela, que é, acho que o maior nome sul-africano, e tem outro nome sul-africano que está muito na moda, que é o Elon Musk. Eu quero saber dos dois. Os dois são unanimidades, os dois são equidistantes na opinião das pessoas, dos sul-africanos. Como é que é? Como é que é a situação dos dois aí? A opinião pública. O Nelson Mandela é unanimidade, é claro. Aqui também tem até o Mandela Day, né? Que aí é quando eles fazem até obras de caridade, essas coisas. É, mas também tem aqueles que falam também da realidade do Mandela, né? Que, querendo ou não, antes dele ser preso e tudo, apesar da causa dele, é um negócio bem polêmico que eu vou falar, mas também tiveram ataques terroristas, essas coisas, né? Até a mãe do meu esposo, ela disse que nessa época ela não levava os filhos para o supermercado. Qual época? Então, né, nessa época do apartheid, porque tinha Ah, muitos ataques terroristas mesmo com bomba, essas coisas. Então, é uma questão mais de prevenção, assim. Então, mas o Mandela tem o seu impacto, né, sua contribuição para a África do Sul e a prisão que ele ficou, eu até fui, é na Cidade do Cabo, é no Robben Island, que é uma ilha, né? Ele ficou preso numa na ilha. ilha, né? Tá, e tu foi lá e como é que é lá? Eu passei para você chegar lá, como é ilha, claro, é de barco, né? Você sai do porto do Vianney, Waterfront, lá na Cidade do Cabo, que é um porto muito, muito bonito. E sai lá de barco, eu não lembro quantos minutos são, e aí você meio que passa algumas horas lá, e aí eles mostram a prisão que ele ficou, a cela mesmo, e você percebe que não tinha como fugir daquilo não. Entendi. Não tinha mesmo como fugir. Tá aí o Elon Musk. O Elon Musk, né, ele é sul-africano também, Tá? e assim, né, todo mundo sabe que ele é o ricaço aí da internet, mas o meu esposo falou que, apesar de sul-africano, tudo que ele fez, né, conseguiu, foi muito nos Estados Unidos, né? Então, ele é Nem uma chega a figura sul. ser, nem chega a ser uma figura aí, uma referência aí. Eu não sei se é uma referência, eu acho que com certeza o pessoal tem. Nunca discuti sobre o orgulho do Elon Musk, né? Imagina, eu sou africano.
É tipo a gente quando é brasileiro, né? O brasileiro faz sucesso fora, a gente fica orgulhoso. Aham, Mas, querendo ou não, ele foi assim, ele cresceu, fez universidade, tudo nos Estados Unidos. Então, isso aí foi que meu esposo me contou, eu não sabia dessas coisas. entendi. Legal. Não, eu quero saber também da marula, que é o que a gente consome aqui de mais sul-africano, eu acho. Ou vinho, né? Ou os vinhos sul-africanos também. Vocês tomam? Tu tem pé de amarula em casa? Como é que é? Não, a amarula não é vendida assim no supermercado, é uma Não fruta. tem no supermercado. Não, não vende assim no supermercado. Eu nunca vi. Perguntei ao meu esposo, também falou que nunca viu. É mais para Ah, bebida mesmo. Amarula é uma bebida sul-africana. E eles fazem, além dessa bebida, eles fazem também chocolates, assim. É, é isso. para o Brasil seria mais ou menos o que, assim, uma marula? Seria, por exemplo, eu lembrei agora, tipo butiá, assim, araçá, sabe Olha, essas frutas que não vendem no mercado, mas são silvestres. Poderia ser isso ou não? é difícil achar, né, araçá. Mas a amarula em si, eu nunca provei, porque não vem no supermercado, né? Mas Ah, a bebida em si se você jogar aí no Google, ela é tipo, dá uma ideia assim, da textura meio que de chocolate, assim. É como se fosse eu não bebo, sabe? Mas eu já ah, bebi amarula. É como se fosse um licorzinho de chocolate. um Eu não licor de sei se chocolate. envolve. É o que a gente toma aqui, o licor de chocolate. É. Eu acho, assim. Mas ele tem 17, pelo que eu me lembro, tem 17% de álcool, Ah, assim. sim, ele é forte, forte. É. É, E a saúde, mas é as pessoas consomem bastante ou não? É normal. As pessoas. assim, assim, mas eu acho que o pessoal que bebe muito bebidas mais, como fala, quentes, né? Eles bebem whisky, essas coisas pesadas assim também. Eles bebem muito vinho. O vinho aqui, eles têm uma produção muito grande mesmo. E assim, é muito barato o vinho. É barato? Por exemplo. Ba- Barato, você consegue vinhos bons aqui de R$ 20. É bom mesmo. Bom mesmo. É barato? É barato, não é algo assim inacessível. O Brasil tá bem carinho, né, pra vinho, Nossa, né? Quando quando eu voltar. chega. Na minha região aqui não se acha vinho. Aqui no sul do sul, né? Quando eu tô. Aqui não se acha vinho sul-africano. Quando eu achei, era os olhos da cara. Ai, é muito caro. É muito Mas caro. também vai depender, né? Eu acho que eles também usam já vinhos mais, assim, selecionados, premiados, que são até mais caros mesmo. Porque tem de todos os preços. Tem vinhos sul-africanos aqui que são caríssimos, caríssimos mesmo. Mas assim, para quem gosta de beber, tem opções mais econômicas. Entendi. Eu quero falar de outro lugar também, que é aquela montanha lá na cidade do Cabo. Tu já foi lá? É, já. Já. Como é que é lá? Deve ser muito legal. É a Table Mountain, né? Uhum, É a Montanha da Mesa em uhum. português. Ela tem esse nome porque é até legal se você consegue jogar aí Vou para o Google jogar, peraí. falar sobre. Aqui agora. Isso. Aí por isso que tem esse nome, né? Porque no Uhum, topo é bem plano. Então é tá. como se fosse uma mesa. Eu estava lendo que é cerca aí de 3 quilômetros, né, de extensão. É plano, plano, plano. A gente andou Uhum. aí em cima. É lindo demais. É uma das 7 maravilhas da natureza, assim como a Amazônia. Nossa. E aí, ela é bem alta e de lá tu enxerga toda a cidade, tu enxerga o. Enfim. Tudo, é. É, Ela é bem alta e você tem uma experiência de 360 graus, de certa forma, né? Você consegue entendi. andar, assim, bem bacana. É possível de enxergar, então, inclusive, por exemplo, o interior dali da região da cidade do Cabo. Seria isso? Eu acho que é mais a questão do porto, Ah, das tá. praias, é mais nessa parte aí. E aí tem um teleférico para subir, não é trilha. Não, tem as duas opções. Você pode ou fazer trilha ou subir de teleférico. Entendi. Demais. Isso aqui é um lugar que eu tenho vontade de ir. Eu acho que a Furnas que eu citei da de Table Mountain ficou entre os
top 10 já chegou um tempo de ser top 10 lugares assim para se visitar no mundo. Eu amo, acho lindo, já fui à Cidade de Cabo algumas vezes, toda vez é maravilhoso. Eu amo aquela cidade, poderia morar lá. Que demais, que demais. Eu tenho um outro local também que é o Cabo da Boa Esperança, que a gente começou a falar, e que eu tava vendo que dá para perceber uma diferença visual entre o Pacífico, o Pacífico não, entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Dá para ver? Assim, tem umas partes que são mais claras e tudo mais, mas isso daí, o Cabo da Boa Esperança, que antes até era chamado de Cabo das Tormentas, né? Muito conhecido aí nas aulas de história. Sim, sim. E só que pelo que eu sabe, estava lendo, os dois oceanos vão se encontrar mesmo no Cabo das Agulhas, entendeu? Ah, Que já não é é ali. não, não é lá, não lá. Já é um pouco mais distante, eu não lembro se eram umas 2 horas de carro dali, alguma coisa assim. Muito Tá, bonito, assim, bem plano mesmo. Ali, o Cabo da Boa Esperança, além de ser muito conhecido, Bartolomeu Dias passou ali em 1488. Foi o primeiro a fazer o contorno, né, embaixo. E depois Vasco da Gama também passou ali, Vasco da Gama. Ele tem o marco dele lá, tanto Bartolomeu Dias quanto Vasco da Gama. que legal. E tu já foi tanto no das Agulhas quanto no Cabo da Boa Esperança, ou não? Já, os dois. E Todos nesse os das dois. Agulhas, dá para ter uma ideia, uma diferença visual entre os dois oceanos ou não também? Não consegui ver, não. Não Assim, dá para ver. na época que a gente foi, o farol já estava fechado, né? Que podia visitar o farol, subir, assim. Já o farol do Cabo da Esperança você não sobe, mas ele é pequenininho, assim, em relação ao nível do chão. Mas não consegui ver, não. Mas se você jogar aí, ó, o Cabo da Boa Esperança, você vai ver que as águas são diferentes. Mas eu não sei se é por causa dos oceanos, não. É, na verdade, Não, eu tenho até que. porque aqui no Brasil a gente tem lá o Rio Negro, né, aqui lá Sim. no norte, que aí é claramente possível Uhum. de ver, né? Tu não acha que fica mais no. Na verdade é tudo a mesma água, mas fica mais na questão do imaginário da gente, onde dois mares se encontram, mas talvez seja a mesma coisa, seja o mesmo mar. Diz daí eu tenho que pesquisar melhor. Uhum. Mas é o ponto. Ali tem o Cape Point, no Cabo da Esperança, que é o ponto mais sudoeste da África. Vale muito a Legal. visita. Ali é maravilhoso, é um dos lugares mais lindos que eu já vi na É minha vida, mesmo? assim. Pois então, o que eu estava te falando é exatamente o contrário que eu pensava. Eu pensava o quê? Não, é um lugar que tu vai ir, que na verdade no teu imaginário dois mares se encontram, bah, legal, mas tu chega lá e na real não é um lugar, não é um Não, encontro. É muito legal então, mas por que é legal? o Cabo da Esperança ele fica aí dentro de um parque, né? Você paga um valor na entrada, né? E aí de carro você vai andando pelo parque, vai dirigindo pelo parque. E aí tem vários pontinhos, né? Por isso que eu sei que o Bartolomeu Dias passou ali, Vasco da Gama, porque você consegue ver os marcos, essas coisas. Tá, E aí você chega bem na parte ali onde tem o farol, né? vou colocar os pontinhos Estaciona, aqui. Cabo das Agulhas. Não Tá, é isso? Eu não estou isso. enxergando. Eu não tô enxergando. Tá ruim aqui, né? Eu vou abrir de novo aqui outra tela, o cabo das agulhas. O Cabo das Agulhas, mas então é bonito porque o parque é bonito, o local é bonito, sim. Isso? A água, assim, é linda, a água é muito bonita, de cima você. A água, eu tenho uma foto muito bonita, assim, e a água, tipo, era diferente a cor, sabe? Hum, E a própria, as pedras, tipo, as montanhas, assim, a formação rochosa, tá. é muito bonita. É porque você pega uma foto aí você vai conseguir ver. Gente, nossa, eu amo demais. Toda pessoa que vai na Cidade do Cabo precisa ir no Table Mountain e no Cabo da Esperança. Da Boa Ah, Esperança. interessante isso.
Interessante, É. interessante isso, porque eu realmente imaginava que era mais marketing. Não, não, de forma. Inclusive, na África do Sul, eu não considero o marketing aqui mentiroso. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa operadora de turismo aqui, então a gente vendia muito. E, de fato, os estrangeiros, muitos estrangeiros vêm para cá, os turistas, eles iam, de fato, nas coisas bacanas que o país oferece, assim. Então, eu acho que vale muito a pena. O Cabo da Boa Esperança é lindo demais, assim, sem explicação. Demais. Bom, a gente vai passar por uma outra parte do nosso papo. São algumas perguntas que eu costumo fazer para todas as pessoas que passam por aqui, em todos os países, tá? E, inclusive, essas perguntas elas são um oferecimento da Tribus Ecoturismo. Eu quero mandar um abraço para o pessoal lá do Nordeste, que é do Nordeste, inclusive. Eles trabalham com vários roteiros, roteiro para turismo cultural, turismo rural, enfim. Um abraço para o Alessandro lá. Quem quiser, chama aí, tá o Instagram deles passando toda hora aí. Chama lá e organiza alguma coisa. Então, as perguntas que eu costumo fazer para todo mundo, eu vou fazer para ti, é o seguinte, ó. Além, além do Cabo da Boa Esperança, eu queria que tu me dissesse, que me contasse, um lugar que é muito valorizado aí. Tu falou que trabalhou com turismo. Um lugar que é bem Sim. valorizado, bem valorizado, mas que aí sim não tem assim essa. Não é tão incrível quanto parece. Qual tu acha que seria esse lugar? Ai, gente, é difícil falar isso, né? Mas, assim, o que eu falaria e é Joanesburgo em si. Meu Joanesburgo. Deus. É a maior cidade Polêmico. daqui. É porque é até questão assim, se você tem tempo e dinheiro, vai. Tá. Entende? É porque isso tem que ser analisado, né? Hoje em dia as viagens estão muito mais rápidas e querendo ou não tem a questão do custo, né? Para você ir de Joanesburgo à Cidade do Cabo, você tem que pegar um voo, né? Tem que pagar a estadia, tudo isso. Então, se está sobrando dinheiro e tempo, vá. Lá vai ter o Museu do Apartheid, tem o Soweto, né? Que é Bairro. muito famoso e tudo mais. Eu já fui lá também, essa favela muito famosa e tal. Mas assim, você tem que gostar muito, porque querendo ou não, o seu custo aumenta demais. Então, assim, eu, Ana Paula, sugeriria, assim, mais a Cidade do Cabo, que é linda, que eu acho que tem que passar pelo menos 4 noites. E a Cidade do Cabo não é só, assim, a cidade em si, a Table Mountain, o Cabo da Esperança. Tem também a região que fica mais ou menos 1 hora e meia dali, que é a região onde são produzidos os vinhos, que é Franschhoek, e uma outra cidade. Então, assim, você precisa ir lá, Stellenbosch, com o tempo, né? E o Kruger, que o pessoal gosta O demais por causa do parque. safari, Uhum. que é o maior parque nacional daqui. Então, assim, eu diria mais o Joanesburgo, mas os clientes, no geral, eles passam ali, pelo menos dali do meu mercado, eles ficavam uma noite, duas, assim, e já iam embora. Muitas vezes nem ficavam para conhecer a cidade. A tua a resposta seria Joanesburgo no geral. Eu quero saber o contrário também. Um lugar que tu foi, que nem é muito conhecido, nem tá no roteiro turístico aí, mas que tu achou. Não vale o Cabo da Boa Esperança, que já tá no roteiro turístico, mas que tu Já. achou muito incrível. A tua dica, qual seria? Eu vou acabar falando da minha cidade, da cidade que eu moro. Legal, legal. Tem turistas que vêm para cá, sim, mas não são tantos, sabe? Eu acho que poderia ser até melhor explorado. Culturalmente, é riquíssimo, assim. Aqui moram a maior colônia indiana fora da Índia, é aqui de Durban. É o maior templo hindu da América do Hemisfério Sul, é aqui em Durban. E assim, a 2 horas daqui você tem um parque também, que é nacional, que é o Chuchuluí. E ali você consegue ver os Big Five, né? O Big Five são os animais, Tá. né? São 5 animais. São os búfalos, leopardos, elefante, leão e os rinocerontes. Então No você seu habitat consegue ver natural. no seu habitat natural. É Tu, um tu parque já viu protegido. Já vi. os Eu tive a cinco. oportunidade lá. É, e o Kruger
Se Deus quiser, eu vou nos próximos meses, que eu ainda não fui. E aí é um parque bem menor, e sempre falam, né, que o Chuchului é um parque, por ser menor, você consegue ver mais animais e tudo mais com mais facilidade. Então, assim, esse parque é muito bonito. Também tem aqui, a mais ou menos umas 2 horas daqui, três, fica o Drakensberg, que é tipo um anfiteatro, assim, a formação rochosa, muito linda. Alguns turistas estrangeiros vão para lá, mas ainda assim não é tão explorado. Então, eu puxaria sardinha para minha cidade. Entendi, beleza. Eu quero falar também agora de mais um pouco sobre comparações entre Brasil e África do Sul. Alguma coisa que é melhor aí na África do Sul do que aqui no Brasil. Pode ser qualquer coisa, pode ser alguma pessoa ou alguma sensação. Olha, como eu disse no início, eu gosto muito daqui por causa do planejamento. Eu acho muito planejamento. É que nem eu falo, a experiência de um país, não existe só a minha opinião. Vão ter Com vários outros certeza. brasileiros que vão ter uma opinião diferente da minha, é igual no Brasil. Quem mora no sul e quem mora no Nordeste tem uma visão completamente diferente do Brasil, né? Então, assim, eu gosto muito do planejamento urbano, essa questão das coisas serem bem mais organizadinhas, as estradas. Eu gosto também daqui, os restaurantes são mais em conta. É possível você ir em restaurantes mais chiques, sabe? Ter uma experiência gastronômica sem, assim, pagar tanto. Eu falo que quem vem para a África do Sul também tem que conhecer a gastronomia, assim, os restaurantes, porque assim, eles montam os pratos. É muito comum você receber prato montado, bonito, sabe? Aí no Brasil a gente tem muito essa coisa do self-service, né? Sim, sim. Do quilo. Já vai ali, prato e tal, que é também uma coisa que eu sinto falta aqui, mas tem isso. Aqui tem segurança privada, que eu acho que é uma coisa que super funciona. O governo aqui não funciona, polícia aqui praticamente não funciona. Mas a segurança privada é bem bacana, é uma segurança armada. Muitas casas têm alarme, né? Então, quando dispara, eles te ligam, perguntam sua senha, perguntam se você está bem. Caso você não responda, eles, sei lá, em menos de 5 minutos estão na sua porta, armados, entendeu? E caso você ainda queira, eles entram na sua casa, no seu terreno, assim, para vasculhar. Então, assim, isso é uma coisa que você não tem no Brasil, a não ser que você mora num condomínio, assim. Então, isso eu acho que é uma das coisas muito positivas daqui, que eu acho que aí eu sentiria muita falta. Legal, que legal. E ao contrário, Ana Paula. Uma coisa que é Que melhor eu no não, Brasil, que tem saudade do Brasil, que é diferente daqui, que aqui é melhor. cara, comida fresca, né? Cidade de Cabo até que tem muitos Desculpa, mariscos, né? cortou. Comida? Comida fresca assim mesmo, Ah, assim. No fresca, Brasil tem tá. muita feira, né? Legumes, vegetais, frutas. Aqui tem também, mas eu considero mais caro. Mas essas feiras de rua, assim, deixam assim, a gente tem a oportunidade de comprar mais barato. Tem muita variedade no Brasil, sabe? Muita coisa. Peixe, pelo menos no estado, né? O Espírito Santo é muito famoso por isso. Que a gente tem a nossa moqueca capixaba lá. Eu sinto falta disso demais também. De ficar comendo Legal. moqueca, fresco. Na minha cidade é tudo congelado, gente. É um horror. Aí eu não gosto muito. Seria essa Aí no comida fresca, assim. sinto muita falta. O brasileiro também, ele gosta muito de interagir, sabe? A gente não precisa. Eu também não posso falar que todo sul-africano é assim, que nem eu falei, são culturas diferentes. Por Tá. exemplo, você vai à praia, os brancos vão à praia mais cedo, os muçulmanos vão mais tarde, os negros mais tarde, os indianos também, entendeu? Então eles são diferentes. Mas assim, eu sinto muita falta, assim, dessa coisa de última hora que o brasileiro tem, essa informalidade. Ah, Ai, vamos entendi. à pizzaria. Aqui não funciona muito assim, não. Você tem que planejar com antecedência, Tem que sabe? organizar. Isso é um pouco tem que organizar. O brasileiro, ele gosta de se juntar, gosta de conversar. Assim, a gente não fica muito só, assim, eu considero, né? Então é mais isso. Eu sinto falta também do self-service, sabia? É De uma mesmo. comida mais fresca, mais natural. Aqui, os indianos que fazem mais comida, assim. Mas assim, eu amo comida indiana, amo, mas é muito assim, apimentado. É uma comida muito rica, né? Tem mais gordura, Bastante fritura, tempero, tal. bastante tempero. Então, assim, pra comer todo dia não dá. Então, às vezes,
Chega num dia de semana, você quer ir lá comer uma saladinha, uma coisa mais assim, é mais difícil achar. E tu quer, só quer comer a comida que comeria em casa, só que na rua. E aí não acha, vai achar alguma outra coisa diferente. Eles comem muito assim, tipo snacks, né? Tipo sanduíche, sabe? Muito sanduíche, muito wrap. Como fala isso no Brasil? É aquele negócio enroladinho assim. É, com É uma massa. shawarma, não sei. É, shawarma. É, aqui fala assim, os Shawarma, indianos falam assim. é? É. Uhum. No Brasil fala assim? Eu nem sei. Eu acho, não sei, não sei. Eu acho que é shawarma, isso aí. É, aí aqui é muito isso, sabe? É muito. Eu amo a comida daqui, amo mesmo. Mas às vezes eu tá com vontade de comer uma comidinha mais simples, mais caseira, aí o negócio Uhum. complica. Isso aqui, né? Tu fala os tacos É, mexicanos, assim. é. É, eu acho que não tem muito aqui também, não se acha muito, né? Não se acha muito onde Nossa, comprar. aqui é o. Todo canto tem esse negócio. Eu quero saber também de costumes, tá? Costumes. Um costume, a pergunta é a seguinte, ó, um costume, um hábito que tu adquiriu já na África do Sul, já morando aí, por morar desde 2017, que a gente aqui, que vai me contar agora e a gente vai achar estranho, por exemplo. Mas que tu gosta, né? Que é um hábito que tu já tem. Olha, eu acho que não dá pra mudar tanto assim. Eu mudei muito como pessoa, acho que eu amadureci nesse tempo. Você ficar longe de todo mundo, padecendo em outro país é realmente transformador. Mas eu acho que seriam coisas bobas, assim. Eu quase não como feijão, Tá? mas brasileiro viver sem feijão é difícil, né? Difícil, Muita difícil. gente não consegue. É, eu não assisto TV, É, mas pouca gente está coisas assistindo bobas. também já. É, né? Eu acho É que muito mais celular, streaming, é. olhando. É porque também aqui é em inglês, outras coisas, aí eu não me interesso muito de ficar assistindo. Eu acho que são até de roupas, assim. Eu acho que, não sei, as mulheres no geral, não posso falar tudo, aqui as roupas são mais comportadas e tudo mais. Então é bem tranquilo, assim, você ser Entendi. quem você é, assim, sabe? No Brasil já algumas pessoas ficam assim, ah, se você usa uma roupa mais tipo comportada, umas coisas assim, ah, você é tipo roupa de velho e tal. Aqui não Ah, tem muito sim, disso. sim. Dá para usar umas roupas mais confortáveis, inclusive. Ah, sim, sim. É Uhum. porque aqui, que nem eu falei, como tem várias culturas diferentes, você vai ver uma indiana usando ou uma calça jeans com uma blusa, ou ela usando sari, entendeu? Aquele vestido com aquele pano, assim. As muçulmanas, tem muçulmana que usa calça jeans, tem muçulmana que usa burca, sabe? Então, assim, tem gente que usa roupa curtinha e tem gente que usa roupa, assim, aqueles saiões. Então, aqui tem espaço para todo mundo, sabe? Então, você Demais. usa o que você quiser. Que demais, que demais. Eu quero saber também ao contrário, um hábito que tu levou daqui, como é que é? A gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai de nós. O hábito que tu levou daqui, de, É, não tô pensando sei, assim, fazer churrasco na eu, praia. Não ah, tem quem esse. faz muito isso são os indianos. Os É? indianos e os africanos. Eles amam fazer um negócio desse. Eles fazem muito piquenique na praia, nos parques. Aí, e normalmente são famílias grandes, né? Os indianos têm mais filhos, assim. Os africanos também. E aí é bem legal, porque eles convidam a família toda, aquela farofada mesmo, né? Então, é bem bacana. Mas o que eu levei do Brasil. Ai, gente. É, tem gente que leva o do feijão, que come feijão sempre, mas tu já falou que não é. Como eu casei com um sul-africano, mas de família portuguesa, eu acho que eu não precisei mudar muito. Porque, por exemplo, o meu esposo, ele sabe fazer feijoada, sabe? Ele fala português, ele sabe fazer canjica. Legal, Então, eu legal. acho que eu não precisei, assim, o tempero dele, como é mais português, essas coisas, não, eu não acabei, assim, precisando me sacrificar muito nesse sentido, né? Dentro de casa é mais tranquilo. Os pais dele também falavam português, essas coisas. A avó dele era portuguesa mesmo, da Ilha da Madeira. Então, isso me facilitou muito, porque eu conheço brasileira que é casada com sul-africano raiz mesmo, sabe? E é mais É. difícil falar o inglês o tempo todo em casa, a comida é diferente e tudo mais. Mas você falando, é só pra brincar um pouco, eu falei o cabelo molhado.
Eu tomo banho e vou pra rua, né? Aqui o pessoal com muito cabelo. Como é que é aí o quê? Aqui as mulheres secam muito cabelo. A gente tem Ah, 3 meses sim. de muito calor, né? Realmente. Ah, Mas no geral é difícil ver gente com cabelo molhado na rua. Eu não ah, sei. legal. No Brasil é comum, né? É Então mais aqui comum não é mesmo, muito. é verdade. É. Mas eu acho que o brasileiro é muito brincalhão, essas coisas, né? Eu acho que Sim. foi uma coisa que eu não percebi, mas ao mesmo tempo eu acabei ficando um pouco mais comedida, né? Do tipo de tentar É, o brasileiro não faz passar piada com tudo, né? tudo, tudo, até Com tudo. demais. Até demais, a gente Então se passa. Tu é, acha, que legal, que legal. Tu acha que uma das coisas que tu lembrou agora é não é ser um pouco mais leve, levar mais piada para as situações? Pode ser isso? Uma das coisas? não, eu sempre fui piadista, Uhum. muito. Hoje eu tô com 32 anos, né? A gente vai amadurecendo e mudando um pouquinho. Eu era, né, mais jovem. Em jovem a gente é meio desse jeito. Mas sempre fui piadista. Mas pelo contrário, eu acabei pisando um pouquinho mais no freio. Ah, Porque entendi. a gente brinca demais, assim, e a gente usa muito da ironia, não tem? Assim, fala umas coisas. Muito, Você quer muito. falar A, mas na verdade é Z, né? Mas você fala de brincadeira. Exatamente. E muitas vezes a pessoa que não entende. E aí tu ri no final, porque daí tu tira toda a tua preocupação. A minha responsabilidade não existe. Muito Aí bom. você, assim, né? Dependendo da pessoa, da cultura, conhecer um pouco melhor antes de falar e tal. Mas é isso. Que Ai, demais, que Deus. demais. Tá, tu falou que vocês têm uma filha, é isso? Tenho, nós temos uma filha, ela é sul-africana também, Quantos anos ela nasceu tem? aqui em ela tá com 2 anos e 10 meses. Hoje 2 anos e 10 meses. Ela nasceu Entendi. bem no início da pandemia aqui. Bom, eu tenho uma pergunta então que é específica e é sobre a educação. Como que funciona se de repente vocês precisam, por exemplo, de uma creche? Contrata uma Aqui tem, babá? Hum, aqui tem creche, tem muitas creches mesmo. Também tem os playgroups, né, que eles falam mais que assim, é só para deixar brincar umas horinhas, aí você pega de volta. Nós optamos por, nesse início, não colocar a nossa filha na creche, né? Mas também muitas pessoas, até pela mão de obra ser mais barata, porque em outros países como de primeiro mundo, né? Nova Zelândia, Austrália, você não consegue ter babá, né? Isso é uma coisa pra gente muito rica. E cara, aqui sim. não, aqui você, classe média, você consegue ter uma babá, sabe? Mas isso também é uma coisa, às vezes até um pouco triste, né? Porque a mão de obra muitas vezes é É mais muito barato. barata. Eu acho Claro. que às vezes até se rola um tipo de exploração, né? Sim, com certeza. Então, é algo também que a gente optou não ter, Mas, não gosta mas se muito precisasse, teria pública, então. tem a Uhum. creche, assim, educação pública que é um pouco mais complicado. É tipo no Brasil, tem algumas escolas que são boas, mas muitas também, questão de estrutura, ensino, são ruins, né? Esse é um grande problema aqui também. Mas tem escolas, como se fala, como se fossem mistas, assim, públicas, mas você acaba contribuindo financeiramente também. Tá. É um pouquinho diferente do Brasil. A gente falou também, eu queria falar um pouco sobre saúde também. Como que tu vê que é a situação da saúde aí? Precisou de um atendimento de urgência, de emergência, até inclusive para criança, né? Que aqui a gente tem algumas clínicas pediatras, né? Que tu leva lá. Como é que é para vocês aí? Tu acha que é Eu só parecido com aqui no Brasil? Eu só fui uma vez em um hospital público aqui para visitar um amigo da família, mas esse hospital era de referência, né? Mas no geral, pelo que falam, os hospitais públicos são bem assim complicados. Eu acho que é muito do Brasil também, tem muitos hospitais públicos que estão numa situação muito triste, né? As pessoas não têm muito acesso, assim. Existem os hospitais, existe tudo, mas a questão é o tratamento, é a estrutura que pode ser oferecida, né? Então, infelizmente, isso está devendo muito. É, tem os hospitais particulares. Aqui, saúde é algo muito caro. Caro.
Caro, caro, bem caro. A gente já teve que levar a nossa filha na emergência 2 ou 3 vezes. Você chega lá, não tem ninguém. Aí Como você é que fica, é? Como é que é? porque Não tem ninguém? é, é muito caro, Ah, não, entende? não. Então acho que fazem o possível para não ir. É esse é o Ah, meu entendimento. Porque por mais que a gente tenha plano de saúde, a gente chega lá, aí vai no atendimento, nossa, aí paga o médico, paga o hospital, paga o procedimento que ele fez, entendeu? É muito mais caro. Mesmo que você tendo plano de saúde, nossa, tudo é muito caro. Aqui tem no nosso plano, né? Vai depender do plano. O único médico que a gente precisa, assim, não pagar valor cheio é o clínico geral. Se você vai no especialista, tudo é valor cheio, assim. É como se você não tivesse plano no Brasil, entendeu? Então, assim, entendi. é muito caro mesmo. Fazer exame e tudo mais, tudo bem mais caro. Entendi. Outro assunto que é sobre as relações de trabalho. Tu tem ideia mais ou menos de quanto que ganha um vendedor de loja, um garçom, por exemplo? Tem ideia mais ou menos como que é essa relação? Eles trabalham assim, como no Brasil, de 8 horas por dia, não trabalham aos sábados. Como é que tu vê isso? Eu acho que nesse quesito é parecido com o Brasil. Vai depender do que a empresa vai necessitar, né? Tem empresas que trabalham de segunda a sexta, horário comercial, outras que vão trabalhar de madrugada. Eu mesmo eu tinha que trabalhar uma vez por mês no sábado, só uma vez. Então vai depender muito. Aqui tem hora extra, sim, né? Você pode fazer hora extra, essas coisas, mas na empresa que eu trabalhava não ganhava. Não ganhava, Então, não ganhava. Então era tem só na muito disso. amizade. É, muito disso, muito mesmo. Parece que agora está uma média de 190 rands, o valor mínimo que você tem que pagar, né? Porque eu acho que até pouco tempo atrás podia pagar o que fosse, assim. Então, isso também, as pessoas acabam tendo menos direitos trabalhistas e isso facilita muito a exploração, né? Então, pessoas que recebem pouco mesmo, e principalmente com estrangeiro ilegal. Querendo ou não, a África do Sul eu acho que na minha opinião, o melhor país da África, né? Então, muitos africanos vêm para cá, querendo oportunidade de emprego, essas coisas. Então, infelizmente, acabam sendo mais explorados, né? Então, nesse quesito é bem ruim. Mas, por outro lado, também por ter essa flexibilidade, eu acho que também dá a oportunidade das pessoas trabalharem mais. Entende o que eu quero dizer? Do tipo assim, pegar uma diária, 2 diárias, 3 diárias. O desemprego aqui é muito alto. Muito alto. Então é ruim por um lado, mas por outro também dá flexibilidade da pessoa, sei lá. Eu acho que no final de semana uma empresa consegue contratar mais trabalhadores, entendeu? Só pagar o dia. Umas coisas assim. Então, os dois Entendi. lados da moeda. Entendi. Eu quero saber também de algumas tradições de vocês. Tu lembra de alguma tradição agora? Sei lá, no jantar de sábado é tradicional. E daí, no teu caso, você se mistura um pouco com a tradição portuguesa, por causa tanto da família do É, teu esposo, né? Mas tu lembra de alguma é, tradição, assim, que tu tenha visto em algum dos povos também, né? Em alguma desses núcleos aí que tu percebe? É que nem eu falei, como são muitas culturas diferentes, vai depender da cultura mesmo. Então, por exemplo, os muçulmanos têm a época do Ramadã, né? Então, Sim. eles fazem o jejum deles, tanto de comida quanto de água. Então, você está lá no trabalho, eles, né, fazendo jejum lá, sofrendo. Então, eles seguem muito isso. Os hindus têm a época do Diwali, né? Que é a festa deles. Então, aqui, como tem muito dinheiro, na época do Diwali, quando tem fogos de artifício, aí você já sabe que é Diwali acontecendo. Tem mais, é bem legal, assim. Então, vai depender da cultura e da família, né? Mas no teu caso, assim, tu lembra de alguma tradição? Tipo, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o sábado, né? No Rio tem a feijoada, outros locais tem, sei lá, o domingo. Aqui no Sul a gente tem a tradição do domingo, o churrasco de domingo, né? Junta a família inteira. Tu lembra de alguma Aqui, tradição? eles gostam muito. Na nossa família é mais ligado para português mesmo, né? A gente tem mais comida assim, brasileira, portuguesa, mas também a gente costuma sair, né? E aproveitar.
Mas assim, os sul-africanos eles gostam muito do churrasco que eles chamam de braai, não é barbecue, que os americanos chamam de barbecue. Aqui é o braai. Então eles gostam muito mesmo, gostam de ir à praia, fazer churrasco lá. É interessante. Eles gostam muito de ficar ao ar livre. Eles aproveitam muito. Os parques, eles gostam aos parques, essas coisas. Que legal, não, é muito legal. É muito legal isso. Tem uma pergunta que eu também quero te pedir licença, que eu quero mandar um abraço para RA Personalizados, que também nossa parceira aqui do Viagem ao Centro da Tela, que é uma pergunta que é um oferecimento da RA Personalizados, que eles trabalham com bonés. Então é uma pergunta que não sai da cabeça de quem quer sair do Brasil. A pessoa quer sair do Brasil, ela quer procurar um lugar. Por que tu acha que a maioria das pessoas que vão para a África do Sul, o que tu acha que elas estão procurando na África do Sul? Por que elas escolhem, no caso dos brasileiros, a África do Sul? Olha, eu amo a África do Sul, é um país lindo mesmo, gosto demais. Tem os problemas, né, sociais, tudo, mas assim, eu acho que muitas pessoas vêm pra cá ou por motivos pessoais, que nem eu, casam Hã? com um sul-africano ou uma sul-africana, ou elas têm uma oportunidade de emprego que vale a pena sair do país, né? Então, assim, eu tive uma amiga brasileira que estava nessa situação. Ela recebeu uma proposta, um outro rapaz também, né? Ele estava aqui, já foi agora para Nova York, e essa amiga também já foi para Alemanha, né? Querendo ou não, eles acabam sendo um pouco nômades, assim. Eles Entendi. vão onde tem oportunidade. É um país lindo, mas querendo ou não, pelo desemprego ser tão alto aqui, eu não acho que favoreça o estrangeiro. Por que, que eu vou falar isso para você? Porque o fato de eu ser casada com um sul-africano não me dá direito a trabalhar. Ah, é? Não é automático. Não é automático. Então, o que acontece? Quando você consegue um trabalho, você tem que aplicar um visto para aquele trabalho. Ah, Entende? Então, quando eu apliquei, eu esperei quase 4 meses. Eu já tinha o trabalho, mas não podia trabalhar, porque eu estava esperando o departamento autorizar. E nem sempre o departamento autoriza. Ele só vai autorizar se for uma matéria tipo assim de critical skills, exemplo, é uma habilidade, algo que os sul-africanos não têm, não tem. entendeu? Entendi. Porque por que que eles vão deixar de dar um emprego para um sul-africano para dar para um estrangeiro, entendeu? Então, para vir aqui na cara da coragem, eu acho que é um pouco complicado. Para vir fazer um intercâmbio, conhecer o país, eu acho que vale super a pena. Nossa, mas para vir trabalhar, ai, vou para a África do Sul. Não é assim, não é fácil. A vida do estrangeiro aqui é difícil, você tem que lidar com muita pelada mesmo. Aí depois, por exemplo, se eu na empresa que eu estava, eu consegui o visto de trabalho. Eu não podia simplesmente mudar de empresa. Se eu saísse da empresa, eu ia perder o visto de trabalho, ia voltar para o visto de esposa e depois teria que aplicar de novo um outro visto de trabalho linkado àquela outra empresa. Então é muito burocrático, muito difícil mesmo, mesmo. Mas se Então tu o tem um pessoal, visto para uma área, tu pode trabalhar em qualquer empresa daquela área. não é assim que Não? funciona. Nossa. Não, por exemplo, você, igual, eu saí da outra empresa, aí eu perco meu visto de trabalho. Eles alegam no departamento que eu não estou mais trabalhando, aí eu já perco. Eu não posso mudar automaticamente para outra empresa. Aí eu tenho que aplicar novamente para outro visto de trabalho, pedindo Entendi. permissão para trabalhar naquela empresa específica. Ainda que teu trabalho seja o mesmo. É, ainda que o trabalho seja o mesmo. E Então, dificulta o processo, porque você tem que esperar muito, é dinheiro que você investe também. Então, assim, burocracia. bem burocrático, é caro. Por exemplo, tinha uma brasileira que trabalhava na vaga, que eu passei a trabalhar na operadora de turismo. O primeiro emprego que ela tentou aplicar o visto foi negado. Então, ela passou a trabalhar naquela empresa que depois ela saiu e eu comecei a trabalhar, porque a primeira oportunidade dela foi negada. Aí esse foi o segundo trabalho que ela arranjou, que aí entrou no chamado critical skills, né? Que é porque ela falava português e espanhol, que não são línguas oficiais aqui. Então é muito difícil achar um sul-africano que fale português e espanhol, entendeu? Então é complicado. Não é tipo
sei lá, Estados Unidos, Europa, que as pessoas vão. Não é assim. A não ser que você fique legal. Lá também tem esses problemas, mas aqui é um pouco complicado. Nossa, que interessante tu falar isso. Tu conhece algum caso de alguém que se deu mal, teve que voltar pro Brasil? Óbvio, sem falar o nome sem falar as pessoas, mas tu lembra de algum caso assim? Aqui é um país assim, que as pessoas. Tem gente que dá certo e tem gente que não dá, né? Eu tenho alguns amigos que acabaram voltando, né? Ele acabou perdendo o emprego na época da pandemia, não deu certo e ela já trabalhava para fora, já pela internet mesmo, e aí acabaram voltando pro Brasil, porque não dava mais para ficar se mantendo por aqui, e era melhor uma outra oportunidade. Então, nem sempre dá. Nossa, Ana Paula, genial, 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 que incrível, nossa, que incrível, muito obrigado, obrigado mesmo. Eu quero te deixar à vontade nesse final para alguma, enfim, alguma colaboração a mais, alguma consideração, mandar um abraço para alguém, sei lá, falar de alguma coisa que tu imaginou falar e eu não perguntei. Não, primeiro agradecer, né, pelo convite, muito bacana, né? É, eu sempre fico feliz quando as pessoas se interessam pela África do Sul, de Legal, verdade, porque é um país que eu nunca imaginei morar, de verdade mesmo. Eu acho que foi Deus que me colocou aqui, mas é um país muito lindo. Eu acho que vale muito a pena conhecer. A cidade do Cabo é linda, tem o Kruger que eu ainda vou. Tem a parte também das montanhas. O turismo aqui vale muito a pena, é muito lindo. É uma experiência enriquecedora pelas culturas diferentes, línguas diferentes. Eu acho que em poucos lugares do mundo você vai poder ver isso, né? Tantas culturas, línguas, vai poder ver os animais no safari, as produções de vinho, a natureza. Então tem muitas coisas num país só. Eu amo aqui de verdade, mesmo com alguns problemas, né, que a gente tem que passar por ser estrangeiro. Eu realmente recomendo. Se o pessoal quiser ajuda, pode me perguntar que eu ajudo também. cara, genial, nossa, muito obrigado, obrigado mesmo. E para quem assistiu, a gente se fala num outro país ou em algum outro lugar. Obrigado, mais Ana Paula. Um abraço para todo mundo aí, um abraço para toda a família, tá? Todos os portugueses aí que estão na tua volta. Obrigada. Um abração ao pessoal do Brasil. Eu tô com saudade de todo mundo. Que demais. Tchau, 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 tchau.